A sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Capítulo 1. Quero ler com os irmãos apenas os versículos 13 e 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos ler todos juntos? Os 2 versículos novamente. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Só os homens, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. As minhas irmãs, versículo 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora todo mundo junto de cor. De cor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem a remissão dos pecados. Agora eu estou pronto para pegar. Você decorou 2 versículos. Está vendo? Não é difícil. Não é difícil. Você pode fazer isso todos os dias. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor revela coisas gloriosas através dela. Deus, através dela, nós descobrimos quem nós somos, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, mas nós descobrimos principalmente quem o Senhor é. E apenas em 2 versículos, o Senhor é capaz de comunicar a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a luz que há em ti, a santidade do Senhor, a sua justiça. Exaltado seja o teu nome. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor, na tua graça, ministre as nossas vidas e que nós sejamos verdadeiramente edificados a partir da tua palavra e a partir do mover poderoso do teu Espírito. Por isso, atua em nós, opera em nós, e que nós sejamos impactados pela verdade, transformados para a tua glória. E que assim, ó Deus, nós possamos nos deleitar em quem o Senhor é. É o que nós pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você quer ter uma vida boa? Não? Eu achei que só eu, desse jeito, só eu acho que eu quero ter uma vida boa. Você quer ter uma vida boa? Amém. Eu acredito que todos nós queremos ter uma vida boa, não é verdade? Todos nós queremos evitar o sofrimento, a dor, as lutas. O que nós mais queremos, queridos, na vida é desfrutar de uma vida boa, é dar uma boa vida para a nossa família. Mas você já parou para pensar? O que é, de fato, essa vida boa que nós tanto desejamos? Eu perguntei se você queria ter uma vida boa e como você não está acostumado a responder audivelmente nas pregações, você ficou quieto. Mas quando eu te instiguei, você disse sim, eu quero ter uma vida boa. Mas o que é essa vida boa que todos nós desejamos?
Para alguns, queridos, ter uma vida boa é ter dinheiro. E às vezes nem precisa ser muito dinheiro. Às vezes, quando a gente conversa entre os irmãos e a gente fala a respeito da situação econômica, uma boa parte dos irmãos, nenhum deles fala assim, eu quero ser milionário. Ninguém fala isso para mim, gente. Eu não sei se é por vergonha na cara ou, né, mas ninguém fala, eu quero ser milionário. As pessoas falam assim, pastor, eu só queria ganhar um pouquinho a mais. Às vezes não precisa ser muito dinheiro, basta você conseguir ter ali o seu cantinho, uma casa para morar, conseguir abrigar a sua família muito bem, conseguir comprar um carrinho, quem sabe, pagar as contas todo mês. Estas pessoas são aquelas que pensam que tudo que nós precisamos para ter uma vida boa é ter dinheiro. Vão ter outros que vão imaginar que ter uma boa vida é desfrutar de fama, de sucesso, de reconhecimento. E quando eu falo de sucesso, irmãos, quando eu falo de reconhecimento, eu não estou falando necessariamente de se tornar uma celebridade, ou então de ter um TikTok com milhões de seguidores. Eu estou falando de ser simplesmente reconhecido pelo bom trabalho que realiza, talvez lá na empresa onde você trabalha mesmo, alguém que seja reconhecido por ser alguém que trabalha com dedicação, que é valorizado pelos amigos, pelos familiares, pelos colegas de trabalho, como alguém que realiza muito bem as suas funções. Tem gente que acha que ter sucesso, ter reconhecimento é ter uma vida boa. E para esses o sucesso é o que proporciona a vida boa. Outros, no entanto, vão pensar que uma vida boa é poder desfrutar de prazer, de lazer, de entretenimento, de bem-estar. Eu não estou falando necessariamente de você poder viajar para lugares requintados, ou então frequentar alguns restaurantes chiques. A simples possibilidade de ter saúde, de ter tempo para ir na academia, de poder ter alguma estabilidade emocional, se é que é possível existir estabilidade emocional, poder ver uma série de vez em quando no Netflix, tomar um café gourmet de vez em quando. Cada uma dessas coisas já pode ser a demonstração de que você desfruta de uma vida boa. Mas cada uma dessas coisas, queridos, o dinheiro, o sucesso, o bem-estar, cada uma delas impõe duas verdades sobre nós. A primeira delas é que essa vida boa, que é impulsionada pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo bem-estar, não consegue evitar o sofrimento, a dor e as lutas, não é verdade? Nós precisamos admitir que ter dinheiro, sucesso, bem-estar, certamente não irá nos impedir de sofrermos. Então, nós sabemos que ter uma vida boa não é necessariamente não sofrer. Não é isso? A segunda verdade que nós precisamos desesperadamente colocar no nosso coração, na nossa mente e comunicar a nós mesmos, pregar para nós mesmos, é que ter uma vida boa não é sinônimo de falta de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, queridos. Enfrentar o luto, a dor, a tristeza é uma parte da nossa vida, irmãos, e não existe ninguém que tenha passado por esta vida sem enfrentar o luto, a dor, o sofrimento, as dificuldades, as lutas. É por isso, queridos, que nós precisamos, em nós mesmos, na nossa mente e no nosso coração, redefinir o que é ter de fato uma vida boa para nós, irmãos. E eu digo isso, queridos, porque claramente nem o dinheiro, nem o sucesso, nem o bem-estar podem nos trazer uma vida boa, mas também é verdade, irmãos, que uma vida boa não é uma vida com ausência de lutas.
Não é porque você enfrenta um tempo difícil, um tempo sofrido, que você não pode ter ou que você não tem uma vida boa. É possível ter uma vida boa, mesmo quando os recursos são mais escassos. É possível ter uma vida boa quando você está frustrado com o seu trabalho, ou quando você não consegue desfrutar de prazer, de bem-estar nas suas coisas. É possível ter uma vida boa, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. E eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando, mas pastor, como é que eu posso ter uma vida boa se a minha conta no banco vive no vermelho? Pastor, como é que eu posso ter uma vida boa se nada daquilo que eu faço dá certo? Pastor, como é que eu posso ter uma vida boa se eu estou constantemente doente? A verdade, queridos, é que essas coisas não conseguem trazer para nós vida em plenitude. Essas coisas não podem nos dar uma vida boa. E agora eu vou pedir para você não responder isso audivelmente, mas apenas no seu coração. Mas seja honesto. Quando eu perguntei se você queria ter uma vida boa, não foi sobre essas coisas que você pensou? Essas coisas não podem nos dar vida em plenitude. Essas coisas não podem nos dar uma vida boa, queridos. E eu digo isso porque a vida boa é definida por aquilo que nós somos e temos em Cristo. Nada em nossa volta, nada à nossa volta pode trazer para nós uma vida melhor do que essa que nós já possuímos em Cristo. Por isso, irmãos, se Deus em Cristo nos salvou, então o que nós precisamos aprender a fazer, queridos, é nos deleitar na vida boa que nós já possuímos. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, queridos, ele estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente. A igreja de Colossos nasceu porque um homem chamado Epáfras se converteu lá em Éfeso com o apóstolo Paulo, e então, voltando para a sua cidade, para a cidade onde ele morava, ele começou a testemunhar do evangelho lá em Colossos, onde ele morava, e com isso surgiu ali uma pequena comunidade de cristãos. No entanto, queridos, preocupado com alguns falsos ensinamentos que estavam entrando sorrateiramente na vida da igreja, Epáfras procura o apóstolo Paulo para que ele pudesse ajudá-lo a resolver alguns desses problemas, e a resposta de Paulo é a carta aos Colossenses. Uma carta, queridos, que enfatiza a supremacia de Cristo, uma carta que enfatiza a sublimidade magnífica de quem Jesus é. O grande objetivo de Paulo, queridos, ao escrever a carta aos Colossenses, irmãos, é exaltar a sublimidade, a supremacia da pessoa e da obra de Cristo entre os colossenses, para eles. E para Paulo, queridos, é justamente a pessoa e a obra de Cristo que nos dão uma vida boa. Aquilo que aqui na carta aos Colossenses o apóstolo Paulo vai chamar de plenitude de vida. Jesus é a plenitude da nossa existência e de toda existência, e por isso só Ele pode nos dar uma vida plena, só Ele pode nos dar uma vida boa. No texto anterior, que nós não lemos, queridos, o apóstolo Paulo ora pelos colossenses e pede para que o Senhor concedesse 3 coisas aos irmãos daquela igreja. Ele pede para que Deus desse aos colossenses a possibilidade de eles transbordar no conhecimento da vontade de Deus, tendo sabedoria e discernimento e entendimento espiritual. Ele fala isso no versículo 9. Ele pede para que o Senhor concedesse aos colossenses uma vida digna do Senhor, versículo 10, agradando o Senhor,
frutificando no serviço e crescendo no conhecimento de Deus. E a terceira coisa que Paulo ora é para que eles fossem fortalecidos, provando de perseverança, paciência e de uma gratidão alegre no início do versículo 12. Agora veja, irmãos, são 3 pedidos. Não é uma lâmpada mágica, mas são 3 pedidos. Conhecimento da vontade de Deus, viver de modo digno do Senhor e fortalecimento em meio às lutas. E são justamente esses 3 pedidos, queridos, que definem para nós o que de fato é uma boa vida, uma vida plena, uma vida que transborda no conhecimento da vontade de Deus, uma vida que clama ao Senhor ou que quer viver de modo digno do Senhor, frutificando. E a terceira coisa, uma vida que pode ser fortalecida em meio às lutas. Esta é uma vida plena. Esta é uma vida boa. Quando nós conhecemos a vontade do Senhor, queridos, quando nós vivemos de modo digno do Senhor, quando nós somos fortalecidos em meio às lutas, assim, irmãos, nós estamos vivendo a plenitude da vida, é assim que nós vivemos uma vida boa. Acontece, irmãos, que Paulo vincula essa vida boa com aquilo que Jesus fez em nosso lugar e em nosso favor. E é exatamente por isso, queridos, que em primeiro lugar, nós precisamos nos deleitar na vida boa que temos, por causa da libertação que o Senhor operou em nós. É impossível ter uma vida boa se nós vivemos algemados aos poderes das trevas, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo fala no início do versículo 13, e vocês já sabem de cor, ele nos libertou do poder das trevas. O primeiro ato da salvação e o motivo pelo qual nós já temos uma vida boa, queridos, é porque Deus, através de Jesus, nos libertou do poder das trevas. Mas ao mesmo tempo, queridos, que nós nos deparamos com essa afirmação maravilhosa, essa afirmação gloriosa, irmãos, nós também nos deparamos com a afirmação que está implícita aqui. A realidade de que sem Jesus nós estamos algemados, presos, cativos nas trevas. A linguagem que o apóstolo Paulo utiliza nesse texto, irmãos, lembra a situação de Israel na escravidão do Egito. O livro do Êxodo, queridos irmãos, nos conta a história da ação maravilhosa de Deus, libertando o povo de Israel, que estava preso, algemado, cativo e escravo no Egito. E veja, queridos, alguém que está preso, algemado, cativo, escravo, não pode fazer absolutamente nada para mudar essa situação, irmãos. O povo de Israel não tinha como se libertar lá no Êxodo do jugo da sua escravidão. Da mesma forma, nós mesmos não tínhamos como nos libertar da culpa e do castigo que o pecado trouxe às nossas vidas. Nós não tínhamos como nos libertar do poder das trevas, do domínio de Satanás, pelos nossos próprios esforços. Nós não éramos capazes e continuamos não sendo. Mas Deus, através de Jesus, nos libertou. O apóstolo Paulo nos mostra, irmãos, que a humanidade fora de Cristo, sem Jesus, está debaixo do governo perverso de Satanás, debaixo do seu império de trevas, debaixo do poder maligno do diabo. No entanto, queridos, o que Paulo nos ensina é que, assim como Deus libertou os israelitas da escravidão do império egípcio, Deus nos libertou do império e do poder das trevas. Através de Jesus, nós não estamos mais debaixo da autoridade, debaixo da jurisdição, debaixo do poder das trevas e de Satanás.
No versículo 12, queridos, que nós não lemos, o apóstolo Paulo fala que nós temos que cultivar um coração agradecido e um coração alegremente agradecido, porque Deus nos capacitou para participarmos da herança dos santos na luz. Irmãos, se o Pai nos deu a nossa parte da herança junto com os santos na luz, é porque nós fomos e estamos livres das trevas. Nas trevas, queridos, só existe engano, idolatria, iniquidade, maldade, mentira, pecado. Mas na luz, irmãos, é onde existe a pureza, o amor, a santidade, a verdade, a justiça, a graça, o serviço, a bondade. Ao longo dos anos de ministério, queridos irmãos, eu acompanhei diversos irmãos lutando contra os seus pecados, sofrendo por não conseguirem abandonar os seus pecados, e não foram poucas vezes que eu ouvi irmãos dizendo: pastor, parece que eu não tenho forças para lutar contra isso. Pastor, eu me sinto tão fragilizado para lutar contra o meu pecado, que eu acho que eu não devo ser crente, que eu acho que nem salvo eu sou. Mas posso te falar uma coisa? Não pensa assim, meu irmão. Afasta esse pensamento da sua cabeça, minha irmã. Deus, em Cristo, nos libertou do poder das trevas. Isso quer dizer que sim, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Você pode lutar contra o seu pecado porque você está livre. Você foi liberto. Ninguém consegue viver uma vida boa se continua algemado aos seus pecados, algemado às suas mágoas, algemado à falta de perdão. No entanto, o Senhor em Cristo nos libertou do poder das trevas. Eu sei, queridos, que existem algumas situações e pecados que demandam um tratamento muito mais profundo, e se for esse o seu caso, procure ajuda. Os pastores da igreja estão aqui para te ajudar nisso, mas nunca se esqueça, Ele nos libertou do poder das trevas. Deleite-se na boa vida que o Senhor te dá, por causa da libertação que Ele operou na sua vida. Mas não apenas isso. Nós precisamos nos deleitar na vida boa que temos, queridos. Em segundo lugar, por causa da nossa cidadania do reino. Uma cidadania do reino que nós já possuímos. O segundo ato de salvação que Deus operou em nossas vidas, segundo esse texto, queridos, foi que Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Queridos, Deus, através de Jesus, não apenas nos libertou da escravidão, do poder das trevas, Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Deus não nos libertou dos poderes das trevas e nos deixou vagando sem rumo por aí, sem direção. Não. Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Você vai lembrar, queridos, que quando Jesus foi batizado, Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quando o rosto de Jesus foi transfigurado em glória, Deus fala: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que Ele diz. Queridos irmãos, o Pai ama tanto o Filho, que todos aqueles que são libertos do poder das trevas são imediatamente acrescentados, transportados para o reino onde o Rei é Jesus.
Nós não ficamos sem rumo, não ficamos perdidos ou vagando no deserto como o povo de Israel. Nós somos imediatamente transportados para o reino do Filho amado de Deus. Cada pessoa que é chamada, liberta, justificada pelo Pai, é um presente de amor de Deus para o seu Filho amado. Agora preste muita atenção. Quando Deus libertou o povo de Israel na casa da servidão no Egito, o povo precisou peregrinar 40 anos no deserto até que pudesse finalmente entrar na terra prometida. Normalmente, queridos, nós fazemos essa analogia, e é uma analogia correta, de que nós somos então peregrinos nessa terra, que nós estamos a caminho da terra prometida nos céus, que nós estamos peregrinando em direção à pátria celestial. No entanto, queridos, nós não podemos achar que nós estamos peregrinando em direção ao reino de Jesus. Não. Nós estamos peregrinando em direção à pátria celestial, mas nós já estamos no reino de Jesus. Enquanto nós aguardamos o momento tão esperado de nos encontrarmos e vivermos para sempre com Jesus na Nova Jerusalém, irmãos, nós entendemos que nós já vivemos no reino de Jesus. E o reino de Cristo, queridos, o reino do Filho amado de Deus, não é algo que nós aguardamos para o futuro, é algo de qual nós já experimentamos aqui. Nós já estamos debaixo do reino do Filho amado de Deus. Nós não precisamos aguardar para desfrutarmos dessa realidade gloriosa do reino de Jesus. Nós já temos esta vitória, já é nosso. Ele nos tirou do poder, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É algo que nós já experimentamos. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós olhamos para essa realidade gloriosa da qual nós já fazemos parte, da qual nós já pertencemos, isso quer dizer, queridos, que no nosso Rei nós temos tudo o que nós precisamos para ter uma vida boa. O nosso Rei nos dá tudo o que nós precisamos para viver, queridos. Ele nutre a nossa alma, Ele nos edifica, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é a nossa companhia na solidão, Ele é a alegria do entristecido, Ele é o descanso do cansado. Se você olha para si mesmo, e se percebe cansado e fatigado, no reino de Jesus é assim, ó, toma, pega aí descanso. Se você se sente entristecido e solitário, no reino de Jesus é assim, ó, toma, pega aí companhia, e a melhor companhia que existe, que é a do Senhor. Essa realidade, queridos, é algo que nós já devemos experimentar. Nós não precisamos ficar correndo e nos desgastando e nos desesperando atrás de dinheiro, de sucesso ou bem-estar, para então vivermos uma vida boa. É evidente, queridos, que nós conhecemos o nosso coração e nós sabemos que sim, nós precisamos dessas coisas, mas não perca e não gaste a sua vida correndo desesperadamente atrás dessas coisas, porque essas coisas não te darão a boa vida que você tanto quer viver. Entenda, Jesus vai te dar essas coisas, porque você faz parte do seu reino. E o seu reino é um reino de amor, de alegria, de bem-aventurança, de paz. Você já tem uma vida boa, porque você está no melhor reino que existe, o reino do Filho amado de Deus. Mas não apenas isso, queridos, nós precisamos nos deleitar na vida boa que temos, em terceiro lugar, por causa da redenção que temos em Cristo.
O terceiro ato de salvação expresso por Paulo nesse texto, queridos, é que em Jesus nós temos a redenção. Perceba, queridos, que no versículo 13 o apóstolo Paulo estava falando de Deus Pai. O Pai nos libertou do poder das trevas, o Pai nos transportou para o reino do seu Filho amado. No entanto, queridos, tudo isso o Pai fez, tudo isso que o Pai fez foi através do sacrifício de Cristo. E a prova disso é que agora Paulo fala que em Jesus, em quem nós temos a redenção. A palavra redenção, queridos, vem da ideia de uma compra, quase como que um ato comercial. A ideia da palavra é que nós estávamos presos por um sequestrador ou por um senhor de escravos, nós estávamos escravizados, e então Jesus veio e pagou o preço do nosso resgate. Redenção era a palavra utilizada na época de Paulo, queridos, para expressar a condição de alguém que comprava um escravo para fazer esse escravo livre. E agora, queridos, a ideia da escravidão de Israel no Egito ganha até, inclusive, um novo significado, um novo olhar, irmãos. Nós não apenas fomos libertos do poder das trevas, queridos. Jesus não somente foi e rompeu as cadeias do pecado, da escravidão, da maldade. Veja, Jesus não roubou os escravos de Satanás. Jesus é tão gentleman, cavaleiro, doce, amável, que mesmo sendo o dono de tudo, e mesmo sendo o nosso dono, Ele foi lá e pagou o preço da nossa vida. Nós fomos redimidos da escravidão a qual nós estávamos sujeitos, irmãos. Nós éramos escravos do poder das trevas, mas Jesus pagou o preço do nosso resgate. Nós éramos escravos do nosso pecado contra Deus e a sua lei, mas Jesus pagou a fiança. Jesus cumpriu os requisitos da lei de Deus, e assim, queridos, nós não somos mais escravos do poder das trevas, nós não somos mais escravos do pecado. Mas pastor, peraí, se nós não somos mais escravos do pecado, então por que é que nós continuamos pecando? Queridos, nós pecamos porque somos pecadores, nós pecamos porque muitas vezes nós deixamos de guerrear contra os impulsos da nossa carnalidade, da nossa pecaminosidade. Nós pecamos, irmãos, porque muitas vezes nós deixamos de nos sentir apaixonados por Deus, pelo reino do seu Filho amado, e nós nos sentimos apaixonados pelo poder das trevas, pelas nossas vontades, pelo nosso ego. É por isso que nós pecamos. No entanto, queridos, nós deixamos de ser escravos. Nós pecamos porque lembramos das cebolas do Egito. Agora, quem é que, gente, tendo provado de picanha, vai sentir saudade de cebola, gente? Olha, e eu gosto de cebola. Mas quem é que, tendo provado do melhor dessa vida, vai olhar para trás e falar assim, que saudade das cebolas do Egito? Queridos, não faz o menor sentido. É por isso, queridos, nós deixamos de ser escravos. E é por isso, queridos, que nós estamos livres da condenação do pecado. Nós estamos livres da culpa do pecado. E o Espírito tem nos feito livres da influência do pecado. Se alguém é escravo do pecado, queridos, não pode não pecar. Tudo o que faz é pecado, não consegue não pecar. No entanto, irmãos, aqueles que foram redimidos, que foram comprados,
têm a possibilidade de não pecar, podem batalhar contra os seus pecados. O problema é que todas as vezes que nós pecamos, queridos, Satanás tenta nos acusar, ele tenta voltar a nos aprisionar, porque ele também sabe que nós somos sim culpados diante de Deus. Preste bem atenção, queridos, o fato de Jesus ter pago o nosso resgate não quer dizer que nós somos inocentes diante de Deus. Não, nós fomos redimidos, mas ainda assim seríamos culpados de transgredir a lei de Deus. E é assim que Satanás tenta nos acusar todas as vezes que nós pecamos. Mas é em situações assim também, queridos, que nós precisamos nos lembrar. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer contra isso. Ainda que Satanás tente nos acusar, e ele tem razão de nos acusar, a minha vida não é mais minha. Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele me redimiu. Eu não preciso viver culpado. Eu posso viver uma vida boa, porque em Jesus eu tenho a redenção. E por isso, irmãos, e tudo isso, irmãos, porque em quarto lugar, em último lugar, nós precisamos nos deleitar na vida boa que temos por causa do perdão que temos em Cristo. O quarto ato da salvação que é demonstrado por Paulo nesse texto, irmãos, é que em Jesus nós temos a remissão dos pecados. Jesus não apenas pagou o nosso resgate, Ele também nos perdoou da nossa dívida. Nesse ato único de redenção, queridos, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Ele pagou. Mas imagine a seguinte situação. Você faz um empréstimo no banco. Então, sabendo que os juros do banco é terrível e que você vai pagar o dobro do seu empréstimo, do valor emprestado em juros, sabendo que você vai ter que pagar muito mais do que você emprestou, você se aproxima daquele parente rico que todo mundo tem. Se você não tem, talvez você seja o parente rico, sabe como? Você fez o empréstimo, não quer pagar os juros, então se aproxima do parente rico, e então pede para esse parente quitar a dívida para você. E esse seu parente, muito benevolente, né, muito gracioso, vai até o gerente do seu banco, negocia a dívida e paga, quita a dívida. Minha pergunta, você deixou de ser um devedor? Não. Você continua devendo. Você não deve mais para o banco, é verdade, mas você deve para esse seu parente. Imagina, queridos, que essa situação diz respeito da nossa redenção. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Ele nos redimiu. Isso quer dizer, então, que nós temos uma dívida com Jesus, certo? Errado. Nós não temos mais essa dívida, queridos, porque Ele nos perdoou dessa dívida. O nosso pecado nos tinha deixado em dívida para com Deus, mas Jesus pagou essa dívida e nos perdoou da dívida. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Queridos, veja o que Jesus fez por nós, irmãos. Ele não apenas pagou a nossa dívida, mas Ele também nos perdoou dessa dívida. Eu disse antes que Satanás, conhecendo a nossa condição, ele tenta de todas as formas nos acusar da nossa podridão, da nossa maldade, do nosso pecado. E eu enfatizei, o diabo tem razão de nos acusar dessas coisas. Acontece, queridos,
que no momento em que nós estamos firmados em Jesus, e estamos firmados na verdade da sua ação em nosso favor, nós podemos permanecer firmes contra as acusações de Satanás, não porque elas são mentirosas, mas porque, ainda que o inimigo das nossas almas nos acuse, nós sabemos que Jesus pagou o nosso resgate e nos perdoou da nossa dívida. Ele cancelou a nossa dívida e Ele nos diz: você não é mais um escravo, eu paguei a sua dívida e além disso você está perdoado dessa dívida. Ele nos perdoou, queridos, porque Ele sabia e Ele sabe que nós nunca poderíamos pagar essa dívida. Nem com todas as boas obras do mundo, nem com todas as boas intenções do mundo, nem com toda a piedade do mundo, nós não podemos conquistar esse perdão. Nós nem sequer merecemos esse perdão, porque esse perdão é um ato da graça de Deus em nosso favor. E tudo o que Deus quer que a gente faça com isso é que a gente desfrute de comunhão com Ele, que a gente desfrute dessa graça maravilhosa. Tudo o que Deus quer que eu e você façamos com tudo isso é que nós possamos nos deleitar na vida boa que Ele nos concede. Concluindo, queridos, nesse texto o apóstolo Paulo fala de 4 atos de salvação. Mas perceba, irmãos, que esses 4 atos são atos de Deus. Não são nossos. Nós não fizemos nada. Apenas fomos libertados pela ação graciosa de Deus, fomos transportados pela ação graciosa de Deus, fomos redimidos pela ação graciosa de Jesus e fomos perdoados pela ação graciosa de Jesus. Nós não fizemos nada. Todas as vezes, queridos, que nós estamos ou achamos que estamos acrescentando um pouco mais de salvação através das nossas boas obras, queridos, nós ofendemos o Senhor. Todas as vezes, queridos, que nós achamos que estamos mais salvos, porque nós exercitamos a nossa piedade, porque nós somos frequentes à igreja, porque nós damos o dízimo, ou então servimos em algum ministério, nós estamos, na verdade, desprezando aquilo que Jesus fez por nós. E eu digo ainda mais, queridos, todas as vezes que nós tentamos dar uma forcinha para Deus na nossa salvação, nós estamos blasfemando contra o sacrifício de Cristo. O Senhor, queridos, nos deu uma boa vida. E todas as vezes que nós tentamos construir uma vida boa a parte de Cristo, irmãos, nós estamos menosprezando aquilo que temos e somos em Cristo. Nós estamos dizendo que aquilo que Jesus fez não foi suficiente para nos dar uma boa vida. Nós estamos dizendo que pertencer ao seu reino não é suficiente para nos dar uma boa vida. Você não precisa de mais dinheiro para ter uma vida boa. Você não precisa de mais reconhecimento para ter uma vida boa. Você não precisa de mais bem-estar para ter uma vida boa. Você tem Jesus. Você está em Jesus e nele nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida boa. Em Jesus, queridos,
nós provamos da vida em abundância, nós provamos da vida plena, a vida boa que nós tanto almejamos está tão somente em Jesus. E isso acontece, queridos, porque Deus em Cristo nos salvou. E Ele fez isso pela graça. Jesus fez tudo isso por nós. E de graça. Não existe nada que nós possamos fazer para ganhar, comprar ou conquistar isso. Foi de graça. Por isso, deleite-se na vida boa que nós temos em Cristo. E que assim, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E quando nós nos deparamos com a verdade, ó Pai, nós podemos nos alegrar, porque ela manifesta quem o Senhor é, manifesta a Tua graça, a Tua bondade, a Tua justiça, a Tua santidade. E por isso, ó Deus, nós também nos deparamos com aquilo que nós somos, aqueles que precisam do Senhor em todo o tempo. É por isso, ó Deus, que a cada momento nós possamos olhar para tudo que o Senhor fez por nos amar, em nosso favor, em nosso lugar, e que nós possamos nos deleitar na vida boa que o Senhor tem nos dado. Opera, Pai, com graça. Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, que nós sejamos encorajados, edificados, e que, ao olharmos para o Senhor, nós possamos ser cada vez mais atraídos para o Senhor, Deus. E que, ao olharmos para a obra de Cristo, nós possamos nos deleitar em quem o Senhor é, em quem Jesus é, no que o Espírito faz em nós, e nos lembrarmos que sem o Senhor nós não temos nada. Mesmo que tenhamos tudo neste mundo, sem o Senhor nós não temos nada. O Senhor é a porção da nossa herança, o nosso maior tesouro. E ainda que o nosso coração e a nossa carne venham a desfalecer, se ainda assim tivermos o Senhor, então nós temos tudo. Opera em nós, fala conosco, e que diante desta palavra, Deus, o Senhor nos encoraje para vivermos e nos deleitarmos a vida boa que o Senhor tem nos concedido. Nos abençoa, é o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, eu quero te convidar a ficar de pé, eu vou impetrar a bênção. Em seguida nós vamos cantar o amém, e assim, queridos, nós encerramos o nosso tempo de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.